Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o Evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para me sustentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, há muito lugar. Uma coisa tu tens de fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, anunciem, tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edilton, é com muita felicidade que estamos dando início ao nosso programa, o programa Chamas do Avivamento, realizado pela Igreja Chamas do Avivamento, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Olha, está conosco nesta tarde, como porta-voz de Deus, o nosso pastor Claudenir Nascimento. Graça e paz. Boa tarde, pastor Claudenir. Boa tarde, pastor Edilton, graça e paz, que Deus abençoe o pastor, a família e a todos os nossos telespectadores aí, que está ligadinho conosco aí, né, no sintonizado, conectado aí no Facebook. Deus te abençoe de uma forma especial. Que bom, pastor Claudenir, estar conosco. Mais uma vez, a responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. Verdade. Nesse final de semana, aconteceu na sexta-feira a primeira aula da oficina de casais. Como é que foi lá o trabalho, pastor? Foi bênção, pastor. Graças a Deus tem surtido um efeito muito satisfatório, né, na vida de quem está lá presente. Correto? Lembrando que este evento ele acontece na nossa igreja todo mês. Né? Todo mês nós teremos esse evento. Será uma vez por mês, então? Uma vez por mês. Que bom, pastor, que bênção. Pastor Ariovaldo, que ministrou a palavra ali. Isso, ele ministrou a palavra de Deus. E foi assim algo especial. Né? Que bom, que bom. Especial mesmo. O pastor foi muito bem, feliz nas colocações dele, né? Falou sobre Abraão, né? E foi muito importante a palavra que ele deu lá para a igreja. Que bom. No sábado você teve com o pastor Ariovaldo novamente, mas aí lá no Vila Isa, né? 46 anos de nossa igreja lá no Vila Isa. 46 anos de vitória naquele lugar, né? E graças a Deus, Deus operou de maneira extraordinária, né? E a igreja ali muito bem organizada. Parabéns ao pastor Ariovaldo, a toda a congregação ali, a igreja do Vila Isa, né? Que Deus abençoe os irmãos de uma forma especial. Foi muito gratificante para nós também estarmos ali. O final de semana foi um final de semana recheado, então, né? Recheado, pastor. Tanto é que ontem nós tiramos para descansar. Tá certo, tá certo. Não somos Iron Man, né? Homem de ferro. Tem que descansar também. No domingo foi a escola bíblica falando dos assuntos aí da ceia, do batismo. É isso? Pois é, rapaz. No domingo à noite. Deu uma repercussão, porque as perguntas que foram feitas, né? Por mais que o pessoal participa da ceia e você prega na ceia todo o mês, né, e fala sobre o assunto da ceia, esta lição deu muita pergunta, pastor. Que bom, que bom. Parece um assunto comum, parece um assunto muito assim familiar, né? Isso. Mas há muitas dúvidas acerca da ceia, do batismo, por exemplo. O batismo, muitas pessoas acham que após o batismo ele deve se arrepender para batizar, né? O batismo para o arrependido, para aquele que já teve no seu interior uma experiência com Deus, né? Verdade, porque a questão do batismo
a pessoa batiza porque ele já converteu a Cristo, né? Verdade. É uma decisão tomada conscientemente. Verdade. É isso? Porque o batismo não é para salvação, o batismo não salva, né? Mas ele é uma ordenância para aquele que confessou a Cristo como seu Salvador. Verdade, pastor. É um Verdade. ato de obediência à ordem de Jesus. Tanto é que se ele partir para a eternidade antes do batismo, ele é salvo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não sei se dentre as perguntas que fizeram para o senhor lá, a pergunta, por que Jesus batizou? Engraçada essa pergunta, quando foi me feita a primeira vez, foi até um adolescente que fez. Pastor, por que Jesus batizou? Se é sinal de arrependimento, de algo que foi feito no seu interior, né? E a resposta a gente deu o seguinte: olha, tudo que Jesus fez aqui foi para dar exemplo para nós, né? Dentre as respostas, talvez alguém, o nosso telespectador aí, talvez tenha um outro conceito, mas Jesus, tudo que ele fez foi para dar exemplo para mim, para você, para nós. Por isso ele batizou, né? Jesus batiza com 30 anos de idade, né? E na lição também mostramos um benefício logo após o batismo, que é a ceia, fazer parte do corpo de Cristo, né? Foi muito bom. A ceia também teve muitas dúvidas. Pois é, pastor, e nós falamos o seguinte, que o batismo, ele traz para o crente, né, para o novo crente, né, traz para ele o quê? Direitos e deveres. Né? Direito e deveres. Ele tem direito de ser votado e de votar, né? Ele agora tem o dever de cuidar das coisas que são do Senhor, da igreja, né? Ele pode ter o seu cargo e os direitos que ele tem, né? É participar da ceia, Verdade. né? De fazer parte de qualquer uma das repartições dentro do ministério da igreja, né? Então o batismo ele habilita essa pessoa está habilitada aqui. A partir de agora ele é um membro efetivo da igreja, né? Ele é um membro efetivo, então não faz mais diferença se ele tem 2 dias de crente ou se ele tem 20, 30 anos de crente. Verdade. Ele agora é membro da igreja. Verdade, ele está integrado ali à membresia da igreja. Verdade, pastor. Muito bom, né? Mas nós estamos aqui batendo papo acerca da lição de domingo. Nós tivemos a lição, você está aqui do meu lado aqui, essa lição, que é uma edição especial, edição prata, né, pastor Claudemir? Isso. Edição prata, né? Pastor Claudemir faz parte da comissão de ética, né, da revista da lição, analisando a lição. Então essa lição veio aí para marcar, né, a lição de número 101, né? Isso mesmo, 101. E nós estivemos olhando e conversando sobre essa questão, né? 10% dessas 101 lições nós tivemos o privilégio de também escrever. Que boa, já estão a 11ª lição que você escreveu. Para a 12ª. Vai para a 12ª lição. William? É o William lá do Vila Bretas? Cadê? Já passou aqui, seu ali. Aqui. Sumiu. Ok. A camisa do pastor Edneu, ele subiu de novo. Porque pega a minha voz aqui. Pode falar, produção. A produção está aqui do meu lado aqui. Está aqui ao meu lado aqui. Talvez você entrou aqui, viu o pastor Claudemir. Nós estamos aqui conversando um pouco. Estamos à vontade. O programa Chamas do Avivamento. É cultura, é bíblica. Estamos conversando um pouco do que aconteceu no domingo de manhã na escola bíblica. O que o William falou aí, produção? Que a sua camisa está parecendo 3D. 3D? É? Oh, meu Deus do céu, 3D é as suas vistas, William, é o seu sonho. Deus abençoe nosso irmão William lá do bairro Vila Bretas, Deus abençoe poderosamente. Mas a lição, pastor Claudemir, então vai agora, né, para a 12ª lição, escritor da lição, faz parte da comissão de ética, tá? Que é a ficha técnica aqui. Você pega a lição, você vai ver que o conselho administrativo aqui faz parte, o pastor Claudemir, tá? Pastor Edson, também o pastor Eovaldo, pastor Ailson, como comentarista geral aí, tem nos ajudado aí nessa lição. Essa lição é um presente de Deus para nós, tá bom? Você que queira adquirir uma lição dessa, vai a uma escola bíblica dominical em nossas igrejas, para que você possa adquirir.
Ok? Pastor Claudemir, seja bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente. Amém, pastor Edilton, muito obrigado. Olha só, nós temos aqui, pastor, todos os dias, já tem uns 3 meses, vai para os 3 meses, o desafio bíblico. Nós temos um desafio bíblico aqui, vamos lançar o desafio bíblico de hoje. E o povo está cobrando já. Já está cobrando o desafio bíblico! É isso aí! Tá bom? Nós estamos batendo um papo aqui, nós vamos tirar um programa para a gente só bater um papo, a gente ouvir canções, pregação, mas a gente bater um papo também. Isso é muito bom, tá? Desafio bíblico de hoje! Vamos lá! Anote aí e responda. Quais são as 2 ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Eu quero resposta. Repito a pergunta: quais são as 2 ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Eu quero resposta. Vamos lá, cadê? Eu quero resposta aí. Vamos lá, ok? Desafio bíblico foi lançado. Eu quero resposta. A produção está aqui afiada, aqui, prontinha aqui, para estar aqui, tá anotando aqui. E você que está ligado conosco aí, vamos lá, responda. Quais são as 2 ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Eu quero resposta. Vamos lá, responda aí, ok? Anota aí, viu, produção? Anota aí, anota para nós aí. Programação da igreja. O coração está em festa. Quero deixar você ciente a programação da igreja na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, com o coração em festa. Coração tá em festa. Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa. Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Aleluias, o coração está em festa, não é isso, pastor Claudemir? Verdade, pastor. A igreja chama do avivamento, é sempre festa, e festa com Deus termina em festa. Quero convidar você para estar conosco hoje. Hoje é dia 30 de julho, olha o mês de julho já acabando aí. Mas temos a programação de julho aí, o restante de julho aí, tá? Hoje, terça-feira, 19 horas e 30 minutos, nós temos estudo bíblico no bairro Granduquesa. O presidente reverendo Nival Rosa está ali ministrando a palavra de Deus. Rua Noruega 98, no bairro Carapina, Rua Caratinga 543, no bairro Vila Bretas, Rua José Carlos Pereira 365 ali, orando com o pastor. No bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas 167, no bairro Atalaia, Rua 13210, no bairro Alto Paraíso, Rua Quartzo 376 e também no bairro Conquista, na Rua D 138. Eu quero convidar você para um culto de gratidão a Deus pela vida do nosso reverendo Nival Rosa. 92 anos, 2 dias de celebração ao Rei Jesus. 2 dias de celebração. A primeira celebração acontecerá no dia 1º de agosto, quinta-feira agora, às 19 horas e 30 minutos, em nossa igreja do bairro Granduquesa, na Rua Noruega 98. Primeira celebração, quinta-feira agora, no bairro Granduquesa, Rua Noruega 98, você não pode perder. A segunda celebração será no dia 2 de agosto, na sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no Templo Sede, Avenida Tancredo Neves 903, no bairro Santa Helena, Governador Valadares, Minas Gerais. Convido você para esses 2 dias de celebração. Dia 1º no Granduquesa, e no dia 2, sexta-feira, ali no Templo Sede. Vamos adorar a Deus pela vida do nosso reverendo. 92 anos de vida, você é nosso convidado.
Atenção, obreiros do Ministério Chamas do Avivamento, a 46ª reunião do Conselho Regional Minas e Espírito Santo acontecerá no dia 17 de agosto, em sua abertura às 14 horas em nossa igreja do bairro Carapina, na rua Caratinga 543, com o pastor Edson Balbino, o presidente do Conselho Regional, pastor Levino Pedro. Então atenção, você obreiro do Ministério, dia 17 agora deste próximo mês, agosto, vai ser a 46ª reunião do Conselho Regional. O coração da festa. Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. Meu nome telespectador, você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? coração tá em Ei, coração que gosta de festa. Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. pra lá, tristeza. Manda a tristeza embora em nome de Jesus. Desafio bíblico. Estão pedindo aí para repetir o desafio bíblico. Produção, não está tendo resposta aí? Não. Não tem resposta? Ainda não. Esse desafio vai ficar para amanhã. Acho que eles não entenderam, não. E é assim que é bom o desafio. Quanto menos entender, melhor. Ok? Davi Secato está conosco aí. A Fafá, Deus abençoe poderosamente a família Secato, tá? Está mandando um abraço para nós. Muito obrigado, a família Secato, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Desafio bíblico. Anote aí. Eu tô achando que esse desafio, sei não, vai ficar para amanhã. Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Repito, quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento? Eu quero saber quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento. Ok? A parte B da pergunta é uma pista, ok? Em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento. Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento? Vamos lá, quero resposta. Desafio foi lançado. Ok? O William está pedindo para o pastor Claudemir dar um sorriso, senão ele não vai cortar o cabelo dele. Eu estou vendo lá. Deus abençoe. Aniversariantes do dia. Pega o bolo, produção. Pega o bolo. Olha o bolo chegando, o bolo dos aniversariantes. Esse bolo tem que durar até o final do ano, meu Deus do céu. Às vezes a produção pega o bolo e eu fico com medo do bolo cair. O pessoal vai desconfiar que esse bolo é de verdade. É com muito carinho, é simbólico, mas com muito carinho. Hoje temos aqui aniversariantes. Está recheado aqui de aniversariantes de hoje. Quero aqui mandar um forte abraço, tá? Muitas felicitações, presença de Deus. Irmã Degmar Pinheiro, esposa do cantor Marlon, parabéns. Lucinha Soares, parabéns. Angélica Muniz, a de Calixto, a esposa do pastor Aguinaldo, um abraço, parabéns, Angélica. Rubens Lacerda, hoje também é o seu dia. Ronald Lacerda, parabéns. Lúcia Nunes, parabéns para você também, minha irmã. Aldineia Moraes, de Manaus, parabéns. Márcio Rubens,
é o meu amigo borracheiro Marcinho. Um abraço para você, parabéns. Adelson Pereira, hoje também é o seu aniversário, queremos parabenizá-lo. E também Esael Costa, parabéns aos aniversariantes do dia. Parabéns para você, que Deus em Cristo te abençoe. João 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. João 15, verso 16. Parabéns aos aniversariantes do dia. Guarda o bolsa. Nós temos aqui o pedido da irmã Marineuza. Marineuza fez um pedido aqui. Eu quero oferecer essa canção, inclusive, para os aniversariantes de hoje, a todos os nossos nobres telespectadores. A canção Coração Valente, de Anderson Freire, a pedido da irmã Marineuza. Vamos atender o pedido aí. Ouça, é para você. Logo após a canção A Profecia Maior, com o profeta da tarde, pastor Claudenir Nascimento. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração Valente, Anderson Freire. Guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, entregue a Jesus, parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, diga Aleluia. é sua estrutura, é a fé. Coração, mente, você não pode parar. Oh, aleluia. Compartilhe essa live, meu irmão. Logo após a canção Coração Valente, de Anderson Freire, A Profecia Maior, com o profeta pastor Claudenir. Fique conosco. Coração valente, você sabe.
Coração Valente, Anderson Freire. Meu amado, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, realizado pela Igreja Chamas do Avivamento de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu quero pedir a sua atenção, permaneça conosco. Além de permanecer, compartilhe esta live para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. O profeta de hoje é o nosso pastor Claudenir Nascimento. Fique conosco. Desde já quero passar a palavra ao profeta da tarde, pastor Claudenir. Obrigado, pastor Edilton. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade de poder estar mais uma vez junto com os irmãos com esta oportunidade de pregar o Evangelho. Eu quero compartilhar com os amados o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19 do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus em Cristo, meu amado, te abençoe, nos abençoe nessa tarde, e que esta palavra ela venha falar no nosso coração, e o Espírito Santo fazer com que a fé seja crescida no nosso coração, sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Meu amado, meu prezado, meu irmão, minha irmã, jovem, moça, a palavra que lemos nesta tarde nos fala de um homem chamado Zaqueu. A história de Zaqueu. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós vivemos um momento. E este homem, a Bíblia, ela traz algumas características deste homem, alguns detalhes da sua vida, algumas particularidades. A Bíblia ela revela que este homem, Zaqueu, ele residia em Jericó, e ali este homem era um chefe dos publicanos. Este homem era um funcionário público, ele trabalhava para Roma, e ele era o chefe, o que mandava, o que coordenava. E este homem também, a Bíblia declara que ele era um homem rico, ele era um homem de posses, ele tinha bens, ele tinha uma condição financeira boa, ele era rico, Então, materialmente, ele não precisava de nada. Esse homem estava bem estruturado, humanamente falando, financeiramente, materialmente, o seu trabalho. E a Bíblia declara que este homem, ele sai pelas ruas de Jericó, e desta feita, não para fazer a cobrança de impostos, porque era isso a sua função, mas ele sai com o intuito de conhecer a Jesus. Ele sai com o intuito de conhecer a Jesus. A Bíblia não revela o motivo pelo qual ele saiu, a Bíblia não fala por que ele queria ver a Jesus, mas
Pode ser porque Mateus, que era o seu funcionário, né? A Bíblia chama de Levi, Mateus, ele trabalhava na alfândega e era funcionário de Zaqueu, ele seguiu a Jesus e deixou lá o seu serviço. Esse homem, por ser publicano, ele também era um inimigo do povo judeu. Então ele era tido como uma pessoa de pior estilo. Um homem que não tinha um caráter bom para a sociedade judaica. Esse homem, ele era considerado um pecador, né? Ele era considerado um publicano, ele é considerado um inimigo da nação de Israel. Por quê? Porque esse homem trabalhava para Roma, e Roma subjugava Israel naquela época. Então aquele homem era considerado como um traidor. E além do mais, ele aproveitava da sua posição para prejudicar outros. Ele aproveitava da sua posição para cobrar além daquilo que realmente tinha que ser cobrado nos impostos. E talvez a sua riqueza, ela vem justamente desta maneira de proceder de Zaqueu. E ele conseguiu aí uma antipatia de todas as pessoas. Em vez de ter uma empatia, ele conseguiu uma antipatia. E diz-nos a Bíblia que esse homem quer conhecer Jesus. E ele era um homem de pequena estatura. Então, uns detalhes que a gente precisa ler e pensar sobre isso, né? Então, esse homem de pequena estatura, ele começa a andar pelas ruas e de repente ele vê uma multidão e logo ele percebe que não vai conseguir distinguir quem é Jesus no meio da multidão, porque ele era pequeno. Então ele julga ser necessário estar num lugar alto. E ele então sobe numa figueira brava e ali ele fica esperando que Jesus passe para aquele lugar. Porque a Bíblia diz porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, né? Jesus ele entrou em Jericó e logo após sai de Jericó, né? Quem sabe aí no dia seguinte ele sai de Jericó. E nesse interim acontece tudo isso na vida desse homem Zaqueu. Então preste bem atenção. Zaqueu está em cima da árvore esperando que Jesus passe. E de repente ele escuta alguém dizer para ele: Zaqueu! E esta pessoa não só diz a ele, não só menciona o seu nome, como lhe dá também uma ordem, dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então escute bem que Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu, foi para sua casa, e era dente escuro, só sorriso, né, porque ele recebeu Jesus com alegria. E no trajeto, indo para sua casa, as pessoas começaram a falar. Quem sabe alguns em pensamentos, os mais exaltados verbalizaram e disseram: olha, Jesus entrar na casa de um homem como esse, hospedar na casa de um camarada que só traz prejuízo para a sociedade, uma pessoa não quista, um ladrão. E começaram a falar: esse homem é um pecador, Jesus não pode entrar na casa desse homem. Mas Jesus vai para a casa deste homem. E esse homem recebe Jesus com alegria. E de repente esse homem fala. E ele fala a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Só aí eu imagino o susto da multidão. Segundo ele diz: olha, e se eu tenho roubado de alguém, defraudado alguém, se eu agir de maneira ilícita com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus também fala. E Jesus diz o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa. E Jesus não somente fala que hoje veio a salvação, mas Jesus revela quem realmente era Zaqueu. Ele diz: pois também este é filho de Abraão. E aí ele vai dizer o porquê que ele foi lá. Ele vai revelar o seguinte: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então preste bem atenção, meu querido, no que este ocorrido, este fato, traz para nós como lições preciosas para a nossa vida. Nós vemos aqui um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Por quê? O homem sem Deus, ele não tem nada. Sem Jesus, a Bíblia diz, nada podemos fazer. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que a Bíblia diz. Enquanto muitos hoje pregam um evangelho que traz prosperidade material, o evangelho diz que o nosso tesouro não pode estar aqui, tem que estar no céu. Que a maior bênção, meu querido, é a bênção espiritual, é a bênção da salvação. Quem não está salvo está perdido. Se está perdido, está condenado. Zaqueu, por ser intitulado como um pecador, a Bíblia diz que o pecador ele está distanciado de Deus, está destituído da glória de Deus. E como recompensa, o salário do pecado, a recompensa é a morte. Então, meu querido, a primeira coisa que nós vimos aqui é que esse homem não precisava de dinheiro, esse homem não precisava de bens. Se Jesus oferecesse para ele isso, ele não precisava. Esse homem não precisava de cura, esse homem estava perfeito na sua saúde. Ele não procura Jesus porque ele tem algum defeito físico. Esse homem não procura Jesus porque ele tem uma necessidade material. A Bíblia, ela deixa muito claro para nós aqui qual era a condição deste homem. Esse homem tinha casa, família. Parecia que estava tudo bem. Quem sabe muitas pessoas almejavam ter a vida de Zaqueu. Muitas pessoas talvez almejavam ter o serviço que ele tinha, ter os bens que ele possuía. Mas quando nós lemos aqui a palavra, nós vemos que o homem olha somente a aparência, mas não sabe o que está acontecendo no interior do homem. E de repente o homem toma algumas atitudes que chegam a ser drásticas na sua vida, para tentar resolver a sua situação, porque na verdade ele se frustra por causa dos pensamentos, daquilo que ele acha que ele tem que atingir para viver bem. E isso mostra aqui que Zaqueu estava justamente frustrado, decepcionado com a vida. Porque tudo que ele adquirira, nada disso trouxe para ele o sorriso que ele esboçou no momento em que Jesus falou com ele. Segunda coisa que nós vemos aqui, meu querido, que o homem não consegue encontrar com Jesus através dos seus próprios métodos. Zaqueu era pequeno. Zaqueu achou que subindo na árvore ele conseguiria ver Jesus. Mas se Jesus não falasse com ele, se a palavra não falasse com ele, não entrasse nos seus tímpanos, nos seus ouvidos e não descesse ao seu coração, à sua mente, Zaqueu tinha perdido tempo. Subir numa figueira brava, se machucar com os espinhos. E aí? Então o homem, os seus métodos para encontrar Deus é inútil se Deus não encontrar com ele. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É por isso que Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque a primeira coisa é Deus quem leva a pessoa. Quem plantou aquela árvore?
Ninguém sabe. Quanto tempo aquela árvore estava plantada ali? Quem sabe alguém até quis tirar aquela árvore de lá, quis cortar aquela árvore, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque naquela árvore Zaqueu ia subir. Tudo que acontece na vida deste homem é Deus trabalhando para trazer a ele. E é interessante, Zaqueu era o chefe, Zaqueu que mandava, Zaqueu que falava, a autoridade era ele. Mas de repente ele escuta uma palavra assim, Zaqueu. Aí na hora que ele olha para baixo, ele vê que Jesus está conversando com ele, e de repente Jesus dá a ele uma ordem. O chefe recebendo uma ordem de quem? Uma ordem soberana, da palavra viva, do verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, daquele que fala e nada pode deter a sua voz, que a sua voz são como o som de muitas águas. A sua voz, quando entra no coração do homem, ela é o martelo que miúça as pedras. A sua voz é a voz que ressuscita. Jesus disse assim, olha, em verdade ele já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, e os que ouvirem ressuscitarão. Ah, meu querido Zaqueu, na hora que ele ouviu a ordem de Jesus dizendo, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É interessante, Jesus não pediu para ir lá para a casa do Zaqueu. Jesus revelou para ele algo que jamais ele imaginou. Ele estava procurando Jesus e Jesus estava indo para a casa dele. Preste bem atenção nisso, meu querido. A multidão estava perplexa justamente por isso, porque Jesus disse, hoje me convém pousar em sua casa. Qualquer um daquela multidão ali gostaria que Jesus fosse para a casa dele. E aí que nós vemos a maravilha do Evangelho, meu amado. Uma multidão, meu querido, nem todos conseguem ouvir a mesma coisa. Sabe por quê, meu amado? Deus sabe quem é dele. Deus sabe a quem ele busca, meu querido. E Zaqueu estava ali, naquela árvore, justamente porque Deus o colocou naquele lugar. Esse programa, ele está aí no Facebook porque Deus colocou esse programa aí. É como aquela árvore. E quem sabe você está aí decepcionado, desiludido da vida, dizendo, eu já fiz tanta coisa, mas nada tem dado certo para mim. Você tem andado de um lado para o outro, e hoje você parou para ouvir, para assistir este programa, ou então você está ouvindo agora esta palavra. Eu quero dizer para você, meu querido, é Deus que te colocou aí. Aleluia. E dizer para você que Ele está batendo na sua porta hoje. Aleluia. E você deve abrir esta porta, a porta do seu coração. Zaqueu recebeu Jesus em casa, recebeu Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu com alegria, ele desceu depressa, ele obedeceu rapidamente a palavra e desceu com alegria, recebeu com gozo. A primeira coisa que eu quero dizer que acontece quando Jesus entra na nossa casa é a alegria. O dinheiro traz alegria? Não, traz felicidade. Porque felicidade é coisa passageira. Se o dinheiro acabar, acabou a alegria. Não é isso? Verdade. Os bens materiais. A alegria é quando você é felicitado por alguém. A felicidade é quando você é felicitado por alguém. Você está fazendo aniversário e recebe um presente, mas aquele presente não dura para sempre. Passa aquele momento, passa aquele dia, a tristeza volta, as decepções. É isso? Mas a alegria, ela acontece na alma, acontece lá dentro. E ela acontece justamente por quê? Porque algo aconteceu dentro de você. E o que aconteceu? Você foi ressuscitado para Deus. O seu espírito foi vivificado para Deus. E agora você pode ouvir a voz de Deus, que é inconfundível. Zaqueu, então, naquela alegria, todo mundo falando contra ele. Imagine uma multidão falando contra. E Zaqueu agora resolve falar. E quando ele fala, ele diz assim: olha, Senhor,
Quem era o mestre? Quem era o Senhor ali em Jericó? Não era Zaqueu? Não era o que mandava? Tudo. Desde quando ele obedeceu, ele chamou Jesus de Senhor. Ele se colocou como servo. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aleluia. Então olha o que acontece. Ele diz assim, olha, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Primeira coisa que Zaqueu acontece com ele, a sua consciência é despertada. Ou seja, ele agora tem uma consciência despertada. Primeiro, para a valorização da vida. Da sua vida, sim, mas dos demais também. Zaqueu agora, ele sabe que existe mais pessoas que precisam viver uma vida melhor. E ele diz assim, olha, eu tenho o suficiente para mim e posso dividir com os outros. E ele então passa agora a querer fazer parte da vida dos outros. Zaqueu não olha mais para as pessoas como que as pessoas fossem simplesmente de onde ele tirava o seu sustento. Zaqueu agora passa a ver as pessoas como ser humano. Sabe? Como ser humano, que sente dor, que precisa se alimentar, que precisa de ter um lugar para morar, que precisa ter condição de vida. Zaqueu agora passa a valorizar os outros, coisa que ele não fazia. É o que Jesus faz, meu querido, quando a palavra entra no coração da pessoa, não importa a sua índole qual tenha sido. Jesus entra dentro do coração desta pessoa e muda ela. E ela passa a valorizar os outros. E aqueles que as pessoas tinham antipatia, passa a ter empatia por esta pessoa. Aquela pessoa que não era bem vista, ela passa a ser benquista diante da sociedade. Aquela pessoa que não tinha crédito diante da sociedade, passa a tê-lo. Por quê? Porque a sua vida agora é outra. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segunda coisa, Zaqueu revê os seus conceitos, porque ele diz, olha, eu dou metade dos meus bens, mas vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. Zaqueu está dizendo, olha, não importa o jeito que vai ficar a minha vida material daqui para frente. Eu quero rever os meus conceitos. Eu quero colocar as coisas nos lugares. Eu quero pedir perdão a esta pessoa. Eu quero me assentar com ela. Né? Eu quero devolver a ela aquilo que eu tirei, mas vou fazer isso com juros e com correção monetária. Eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou rever os meus conceitos. Isso é uma consciência que é despertada para a vida, meu querido. E é isso que Jesus faz. Zaqueu revela para as pessoas agora o que está dentro dele. E não somente isso, porque numa situação como essa, Jesus também não fica calado, porque Jesus resolve falar pela segunda vez. Olha, Jesus fala lá debaixo da árvore com Zaqueu, e agora Jesus fala dentro da casa de Zaqueu. Jesus assim, olha, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. E quando Jesus disse isso, Jesus vai dizer o porquê. Porque este também é filho de Abraão. E ali estavam os filhos de Abraão, ou que julgavam ser filhos de Abraão, e que estavam fazendo acepção de pessoa por causa de Zaqueu. E Jesus revela por que Zaqueu estava daquele jeito, é porque Zaqueu tinha se perdido de Deus. Zaqueu tinha se afastado de Deus. E isso trouxe a Zaqueu justamente o que, meu querido? A falta de consciência de vida. Jesus revela que Zaqueu era irmão daquelas pessoas que estavam ali. Zaqueu não era inimigo como eles pensavam, mas era irmão. Olha como que mudou a situação, meu querido. Jesus revela quem realmente você é. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você pertence a Deus. Talvez a sua consciência está dizendo para você nesta tarde muitas coisas ruins ao seu respeito. E quem sabe as pessoas te denominam
pelas suas atitudes, por causa que você tem andado segundo os seus caminhos, mas nesta tarde Deus te chama para andar nos caminhos de Deus, que são mais altos do que os teus. Querido, Zaqueu era um filho de Abraão, era membro da nação, e que tinha se aliado ao inimigo. Como todos os pecadores, meu querido, por causa de Adão, se aliou ao inimigo e foi alienado de Deus. Mas Jesus, meu amado, revela a sua missão aqui, dizendo assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um perdido. Zaqueu estava perdido nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, mas na hora que ele viu a luz que é Jesus e seguiu a Jesus, ele disse: olha, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz que Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Meu amado, nós precisamos entender isto. O que acontece na vida deste homem é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com o pastor Edneuto, aconteceu com muitas pessoas que ouviram o Evangelho e creu no Evangelho. Queridos, as nossas deficiências são justamente por consequência do pecado. E o pecado fez com que nós nos perdêssemos, nos distanciássemos de Deus. Mas Jesus veio para nos trazer de volta para Deus. É por isso que ele disse assim, olha, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Zaqueu desceu depressa, abriu a porta da sua casa e recebeu a Jesus e foi salvo. Eu lembro-me de um testemunho contado de um moço que contratou um pintor e ele queria presentear a esposa e disse: olha, eu quero dar um quadro de presente para minha esposa. E o pintor então pintou um quadro muito bonito, entregou para ele. Quando ele foi buscar o quadro, ele olhou o quadro, achou muito bonito e levou e deu de presente para a esposa. Mas na hora que a esposa pegou o quadro, ela olhou para o quadro e disse: mas está faltando alguma coisa neste quadro. E ele falou: mas o que está faltando? Ele falou: olha, está faltando aqui, olha, como a mulher é mais detalhista do que o homem, né? Olhou e disse: está faltando a maçaneta da porta. O moço esqueceu de colocar justamente a maçaneta da porta. Como é que essa porta vai abrir? Aí ele voltou lá no pintor e disse: olha, o senhor fez o quadro muito bonito, eu gostei, mas o senhor fez o quadro e esqueceu de colocar a maçaneta na porta. Hein? Como é que essa porta vai abrir? Ele disse: não está errado não. Esse quadro, essa porta representa o coração. E o coração fica do lado de dentro. Então a maçaneta está do lado de dentro. E só quem está lá dentro pode abrir essa porta. Aí o moço entendeu. E essa ilustração, meu querido, é para dizer para você que Jesus está batendo aí na porta. E Ele quer entrar aí nesta casa. E você pode abrir a porta se você ouvir a voz. Quando a gente ouve a voz de Deus, a sua palavra, a Bíblia diz que algo acontece. E o que acontece? A fé entra no coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Esse batido, você escuta, justamente é a pregação do Evangelho que está batendo aí.
e dizendo para você: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Zaqueu, eu acredito, assim como o Mateus, não voltou para a coleteria de imposto. Zaqueu agora é um homem transformado, é um servo de Deus. Em breve nós iremos encontrar lá na glória com Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. Meu nobre telespectador, você está abençoado pelo poder da palavra de Deus. Olha o que Deus falou no nosso coração. Palavra importante. Jesus está batendo a porta do seu coração, mas a maçaneta, a fechadura está do lado de dentro, só você pode abrir. Nós vamos estar orando por você agora. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Oremos a Deus. Pai Santo, bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos e adoramos ao Senhor, pois não há outro Deus além de Ti. E nesta tarde, Senhor, nós unimos a nossa fé em nome de Jesus Cristo, para abençoar a cada telespectador. Sim, meu Pai. Neste momento, Senhor. É verdade, meu Deus. Meu Deus, que a graça do Senhor alcance a cada coração. Verdade, Pai. E que a virtude do Senhor desça sobre todas as famílias representadas por todos os telespectadores nesse momento. Verdade. Aos aniversariantes da semana, de hoje, Senhor. Sim, meu Pai. Meu Deus, todos os aniversariantes, Adegmar Pinheiro, Lucimar Soares, Angélica Muniz, Rubens Lacerda, Ronald Lacerda, Lúcia Nunes, Aldineia Moraes, Márcio Rubens, Adélcio Pereira, Azael Costa. Meu Deus, que cada um receba a bênção do Senhor. Sim, que o Senhor multiplique os anos de vida. Meu Deus, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus servos e servas do Senhor, que estão colhendo mais uma rosa no jardim da verdade, meu Pai. As pessoas, ó Deus, que estão enfermas, né? Fátima Moraes e família. Sim, meu Deus, que o Senhor entra com providência, meu Deus. Sim, meu Deus, oramos pelo Geraldo, Davi, Bernardo. Meu Deus, a Eva Maria Paixão. Sim, meu Pai. Odenir, Fabiano, Simone. Oh, Deus. Pastor Max, Keilon. Meu Deus, Magda Cristina. Oh, Deus. Presbítero Breno e família. Fábio Porto. Família Segato. Sim, meu Pai. Meu Deus, Antônio. Pastor Deus, toca, Senhor. Leonardo Américo. Sim, meu Pai. Maria José e família. Sim, meu Deus, todos os telespectadores. Meu Deus, essas pessoas, os que estão enfermos, que viessem a unção da cura. Meu Deus, os que precisam de libertação, que o Senhor liberte e transforme esta vida, que a palavra entre neste coração. Sim, meu Pai. Meu Deus, aquele que está perdido seja salvo, caído seja levantado, ferido seja restaurado. Sim, meu Deus. Pai Santo, entra com providência na área espiritual, material, na área física, meu Deus, na área sentimental. Ó Deus, age, Senhor, trazendo saúde, meu Deus, para a glória do teu nome santo. Pai Santo, nós oramos, entregamos todos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Você está abençoado pelo poder da oração. Lembrando a você que a oração é a mão da alma que segue até a Deus e nunca volta vazia. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Preciso de Deus. Essa canção eu lembro muito do pastor Claudemir. Eu achei muito propício essa canção aqui agora. Ok? Vamos ouvir a canção Preciso de Deus. Osés de Paula. Ouça, é pra você. Canta, pastor Claudemir.
Deus, como as aves precisam do espaço para abrirem suas asas e voarem tão livres. Preciso de Deus, Aleluia. como a música flutua nos ares, buscando nos vales alguém que eu precise. Oh, aleluia. Preciso de Deus, sim, preciso de Deus, pois seu grande poder restaurou meu viver. Sim, preciso de Deus para me sustentar no caminho da vida. Enviou junto a mim. Eu preciso de Deus, meu eterno sem fim. Eu preciso de Deus, sempre, sempre, para sempre. Aleluias. Preciso de Deus, Osésio Paula. Preciso de Deus, como os seres anseiam beber as águas tranquilas das fontes infinitas. Preciso de Deus, como a rosa precisa de um raio de sol em suas pétalas nas manhãs tão lindas. Preciso de Deus, como as aves precisam do espaço para abrirem suas asas e voarem tão livres. Preciso de Deus, como a música flutua nos ares, buscando nos vales alguém que a precise. Preciso de Deus, sim, preciso de Deus, pois seu grande de poder transformou meu viver. Eu preciso de Deus para me sustentar no caminho da vida e ficar junto a mim. Eu preciso de Deus, meu eterno sem fim. Eu preciso de Deus, sempre, sempre, para sempre. Preciso de Deus, Osésio Paula. Tem gente com a gente aí, pastor Glodeni, irmã Irabá, lá de Serra, Espírito Santo, mandando um abraço aí. Amém. Forte abraço aí também para o próximo Iramar. E saudade do pessoal aí, né? O esposo, os filhos. Deus abençoe de uma forma especial aí a nossa irmã Iramar. Um abraço ao pastor Anderson aí da igreja em Vista da Serra e toda a membresia da igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É muito bom, cada dia o programa Chamas do Avivamento, a sua audiência tem aumentado devido à sua cooperação. Você compartilhando, você está pregando o Evangelho, levando aí o conhecimento de demais pessoas, parentes, familiares, amigos. Faça isso. Você que ainda não compartilhou, vamos lá, compartilhe, porque você sabe, sexta-feira é dia de sorteio. Sexta-feira é de sorteio. Sexta-feira saiu aí o brinde para um dos pés frios do programa. Saiu aí brindes aí para os pés frios. Deus abençoe a todos, queridos, de uma forma especial. Ele tem que vir buscar. A produção está informando aqui que tem brindes aqui, tá ficando aqui no estúdio aqui. Você tem que vir buscar. Vem buscar, vamos tirar uma foto juntos aqui. Venha conhecer os estúdios do programa Chamas do Avivamento, tá bom? A produção vai colocar o endereço aí para você direitinho, você que não sabe.
tá bom? Para que você possa estar conosco aqui, pegando o seu brinde, tá certo? Vamos lá. Deus abençoe. Compartilhe, meu Deus do céu. Desafio bíblico. Desafio bíblico. Deixa eu perguntar aqui a produção. A produção hoje está nos bastidores. Está aqui conosco aqui nos bastidores. Ok? E eu quero informação. Produção. Nós temos resposta aí do desafio bíblico de hoje? A produção está me informando aqui que nós temos aí, tá? Resposta. Vamos ver se está certo ou errado. Ok? Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Produção, a resposta variou aí ou foi unânime? Foi unânime. Unânime. A produção está falando aqui, eu estou ouvindo o ponto aqui. Olha o pontão aqui. Orei, ó. Né? Estou ouvindo aqui no ponto. Deixa eu ver. Quantas pessoas responderam a produção? 4. 4 pessoas responderam o desafio bíblico aí. 4 pessoas responderam o desafio bíblico. O William respondeu o desafio bíblico? Respondeu. O William Juscelia respondeu o desafio bíblico de hoje? Respondeu. Meu Deus, aleluia! Eita glória! Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Desafio foi lançado e já temos resposta. 4 pessoas responderam e nós vamos então dar a resposta. Logo após as considerações do pastor Claudenir Nascimento. Amém, pastor. Que Deus em Cristo, meu querido, continue te abençoando de uma forma especial. Então, olha, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Chamas do Avivamento. E lembre-se, Jesus, Ele pode mudar a sua história. Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Pastor Claudenir, muito obrigado. Tá? Pastor Claudenir tem, durante esses dias, apertado de costura, como diz o pastor Ailson, né? Apertar de costura, mas sempre que pode estar conosco aqui. Quero agradecê-lo. Muito obrigado, pastor Claudenir. Amém, pastor. Que Deus abençoe a esposa, Deus abençoe toda a família, né? A netinha fez 1 ano já, né? Fez uma, tá Meu andando para Deus, todo já lado. está andando para todo lado. Como é que o tempo voa, passa depressa. Pastor Claudenir é pastor de nossa igreja no bairro Maria Eugênia, na rua Menara 159. Você é convidado a estar ali juntamente com o pastor Claudenir. Pastor Claudenir, os dias de trabalho ali? Quinta e domingo. Ok, quinta-feira tem adoração e estudo? Adoração, estudo, oração, né? Ministração na vida das pessoas, a oração pelos enfermos. Nós estamos ali na quinta-feira, temos louvor, né? Depois do louvor, a ministração da palavra e depois a oração da fé. Estaremos orando e ministrando na vida das pessoas. Então você é o nosso convidado a partir das 19 horas e 30 minutos ali, Rua Almenara, número 159, no bairro Maria Eugênia. Nas terças-feiras nós estamos nos lares. Né? Com o Grupo Alfa e o Grupo Beta. E Deus tem abençoado. E domingo, escola dominical e culto à noite. Amém. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos do bairro Maria Eugênia. Um abraço a todos queridos de uma forma especial. Que pena que chegamos ao final do programa de hoje. Eu acho que o desafio vai ficar para amanhã. Meu Deus do céu. Desafio bíblico. Já está em minhas mãos aqui a resposta do desafio bíblico. Já está em minhas mãos. Tá bom? Nós vamos então aqui dar a resposta do desafio de hoje. A resposta do desafio bíblico. Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? Esse foi o desafio de hoje. Vamos lá? A resposta. A resposta foi o batismo
e a ceia do Senhor. Quais são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento? A resposta: 4 pessoas responderam: o batismo e a ceia do Senhor. Eis a questão: está certo ou errado? Meu amado, você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, você está esperando o quê? Vamos lá, se inscreva no canal do YouTube, o programa Chamas do Avivamento. Se inscreva lá no canal, assista o vídeo, dê o seu like positivo e não esqueça, acione o sininho para receber as notificações. Você que já é inscrito, assista o vídeo, me ajuda aí, tá bom? Eis então a pergunta. Será que está certo, pastor Claudemir? Será que está certo? Será que está errado? Aqui tem uma lei do programa: bacharelado não pode responder. Eu estou achando que tem bacharelado no privado. Está aí dando pista aí, alguns irmãos estão aí consultando os universitários. Google está funcionando aí, operando na aula. Meu Deus! Eis então a questão: batismo e a ceia são as duas ordenanças de Cristo no Novo Testamento em relação às cerimônias que substituíram práticas do Velho Testamento. Eis a questão: certo ou errado? Pode dar a resposta? Sim, pode. Vou confirmar? Está certo ou errado? Certo ou errado? Certa resposta! Parabéns! Pastor Claudemir vai ceder aqui para amanhã o desafio de amanhã. O desafio de amanhã, tá? Ok. Pastor Claudemir vai nos passar o desafio de amanhã, tá certo? O desafio de amanhã. Só os nomes das pessoas que responderam aqui, pastor Claudemir. Só aqui, deixa eu ver aqui. Irmã Eunice Costa, Diácono Josias Braga, William, Irmã Maria José. É a Irmã Maria José? Ok. Irmãos, primeiro, essa resposta, esse desafio de hoje, quem participou da Escola Bíblica Dominical domingo passado, tiraria de letra esta resposta do desafio de hoje. E outra, eu e o pastor Claudemir, no início, nós temos aqui, meu irmão, uma colher de chá para vocês. Ou seja, não foi uma colher de chá, foi uma garrafa de chá, né? Uma jarra de chá para vocês, tá? Eu e o pastor Claudemir aqui falamos sobre as duas ordenanças do Novo Testamento, baseadas em cerimônias do Velho Testamento. Eram cerimônias, ok? Ceia do Senhor e batismo, relacionado aí à pessoa de Jesus Cristo, que no Velho Testamento estava muito ligado ao simbolismo. Sabemos que o batismo e a ceia é um ato também, uma cerimônia simbólica, ok? Mas demos a dica no começo do programa, falamos muito sobre ceia e batismo, tá? E os irmãos que participaram, é por isso, o William é aluno da escola dominical, né, William? O William respondeu aí, tá bom? Muito bem, parabéns aos irmãos que responderam. Pastor Claudemir já me passou o desafio de amanhã. Já temos aqui o desafio para amanhã, tá bom? Vamos lá. Meu Deus do céu, que pena que nós chegamos ao final do programa de hoje. Vamos embora, pastor Claudemir. Olha, que Deus abençoe a sua terça-feira de muita bênção, muita paz, uma tarde de alegria e presença de Deus. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta com a palavra profética ao teu coração. Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não, Ele permanece contigo em espírito e verdade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E até amanhã. Até amanhã. Forte abraço a todos aí de Vista da Serra aí, que tá mandando um abraço da nós. Saudade de vocês. Deus te abençoe.